Gravando, né? Isso. Eu vou só dar uma boa noite aqui, depois o Edu assume aí a nossa discussão. Então, boa noite, gente. Hoje a gente tem uma dupla satisfação aqui, né, de receber para apresentar o caso a nossa querida Fernandinha. Fernanda faz tempo que não apresenta um casinho aqui, então a gente está super felizes, estamos com saudades lá no ambulatório, né, Edu? Também. E para discutir o caso que a Fernanda vai apresentar, a gente também tem a grande satisfação de receber o doutor Otávio Palocchi, que ele é professor adjunto da disciplina de hematologia, e não vou contar, assim, todo mundo acho que já leu, mas eu não vou contar do que ele é um grande especialista. E é um prazer ter ele aqui. A Eunice está brincando que ele está com mais de um ano de atraso, mas pelo menos... Mas é um prazer, obrigado, viu, gente? E a gente está muito feliz, Otávio, de você estar aí. Vamos lá, Fê? Vamos lá, obrigado, viu? Vamos tocar. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Eu sempre gosto muito de estar aqui nas terças-feiras, agora com um horário um pouquinho mais tarde, para mim fica mais fácil. E eu vou apresentar hoje um caso de uma paciente que eu tenho, uma paciente muito, muito querida, e eu vou compartilhar com vocês, porque é uma história um pouquinho interessante. Então, vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim. Tá. Então, é uma paciente de 59 anos na época da primeira consulta, né? Taxa de 60, mas a primeira consulta era 59. Casada, natural de São Paulo, atualmente desempregada. E ela foi em primeira consulta com gastroenterologista em novembro de 2023. E por conta de alteração de enzimas hepáticas. Ela fez exames de rotina da ginecologista e ela tinha algumas alterações de enzimas que ela descreve que são alterações que ela já tinha há muito tempo, que ela considerava até ser normal para ela, mas que ela já tinha há muito tempo, e a ginecologista optou, por conta desse aumento de algumas enzimas, de encaminhá-la para consulta com gastro. Ela completamente assintomática, não tinha nenhum tipo de queixa, negava, por conta da história, obviamente, de aumento de enzima hepática, o uso de chá, ou qualquer tipo de medicação hepatotóxica, inclusive ela é custosa para tomar remédio, é uma paciente que não costuma tomar qualquer coisa para qualquer coisa, então ela precisa ter muita explicação e entender muito bem o que está acontecendo para ela tomar remédio. Então, realmente não tem uso de medicação hepatotóxica, e quando ela tem bem esporadicamente algum tipo de dor um pouquinho mais forte, ela acaba tomando uma dipirona somente. Ela, de antecedente de história pregressa, ela tem um hipotiroidismo e uma condromalácia patelar. Para o hipotiroidismo, ela toma uma levotiroxina, tomava, né, de 25 microgramas lá nessa época da primeira consulta de novembro de 2023. Nega tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas, negava a hemotransfusão naquele momento e desconhecia a história familiar de doença hepática ou neoplásica ou do trato gastrointestinal. O exame físico também é um exame normal, ela não tinha nada digno de nota, principalmente de abdômen, não tinha nenhum sinal de hepatopatia crônica ou de hipertensão portal no exame físico, uma PA de 109/60, uma frequência de 55, um peso de 68, uma altura de 1,60, com IMC de 27. Então, em resumo, é uma paciente de 59 anos encaminhada para o gastro por conta de aumento de enzimas hepáticas. A doutora Lúcia pediu para dar essa primeira pausa aqui. Quem que está na reunião que gostaria de falar? Quem gostaria? Ninguém? Então, nós vamos para o nosso favorito falador de reunião. Que o Antônio sempre gosta de dar uma opinião e ele é sempre pertinentíssimo. Bom, professor, boa noite. Tudo bem? Bom,
acho que até agora a gente tem pouca informação, né? E os dados que a gente tem, acho que não sabemos ainda qual é o padrão dessas transaminases, né? Mas a gente tem uma mulher de meia idade, aí 60 anos, totalmente assintomática, né? Para a gente pensar em alguma etiologia, alguma coisa, então, uma elevação assintomática de enzimas, não sei se canalicular, transaminases. Acho que de antecedente chama atenção o fato dela ter um hipotireoidismo, né? Então, tem uma doença autoimune, poderia levantar pensamento para outras dentro desse sentido. E no exame físico, não tem nada que chame atenção para uma doença hepática crônica avançada, né? Não tem estigmas de cirrose, não tem outras coisas dentro desse sentido, não tem história de uso de chá, medicamento, tudo mais. Então, acho que pela história, a gente afastaria um quadro medicamentoso, uma DILI, algo desse sentido. No exame físico, também não tem nenhuma adenomegalia, não tem nenhuma alteração cutânea, nenhuma lesão de pele, para pensar em alguma outra coisa. Bom, acho que tendo uma história de elevação de transaminase sem nada a mais, pela idade dela, transaminase, não sei, né, enzimas, pela idade dela, acho que não dá para a gente descartar o exautoimune, já é a CBP, né, pelo contexto, está fora da idade de uma hepatite autoimune, mas, né, não dá para deixar de falar. Etiologias virais a gente tem que suspeitar sempre nesse caso. Bom, demais causas, ela tem um sobrepeso também, né, 27 aí, embora a gente não tenha imagem para ver se tem esteatose, se tem alguma coisa para pensar em doença metabólica. E, bom, acho que por enquanto, acho que não dá para ir muito além, né? Vamos ter que ver como é o padrão dos exames de sangue, ver se tem alguma outra alteração, disfunção renal, se tem algum sinal de doença hepática avançada, como que está o hemograma. Enfim, por enquanto, acho que dá para se pensar, seria mais isso, né? Muito bom, Antônio. Alguém pensou coisa diferente nesse start aí, muito com pouca coisa e pouco exame físico, nenhum exame físico? Além dos diagnósticos diferenciais que o Antônio acabou pensando? Fernandinha, Oi, você acha doutor. que o Antônio foi bem? Acho. Muito bem. Você, que é a médica da paciente, você tinha suspeitado de alguma coisa a mais antes de ver os exames? Na verdade, ela vem para mim num segundo momento. Não fui eu que fiz essa primeira consulta. Você vai ver um pouquinho mais para frente, né? Então, nesse primeiro momento, não. Assim, a gente sem saber qual é o motivo real do encaminhamento dela é difícil, assim, mas amplamente o que o Antônio falou é o que a gente pensa mesmo, o que eu pensaria se eu não tivesse nada além dos exames. Eu acabaria, se eu não tivesse nenhum exame, acabaria pedindo uma investigação um pouquinho mais restrita, até a gente saber mais ou menos qual que é o padrão dessa alteração de enzima, né? Nós tivemos uma tese, se o aumento for das aminotransferases, nós tivemos uma tese que a doutora Lúcia orientou, da fase que o banco de sangue rejeitava, além de vírus B, vírus C, rejeitava também a elevação de aminotransferases. E naquela ocasião, quem escreveu a tese foi a Sandrinha, e a gente encontrou que 80% das vezes era esteatose hepática e era excesso de peso ou excesso de álcool, se for aminotransferase. Mas uma mulher de 60 anos, acho que a gente vai precisar ver qual elevação que ela tem para a gente ver se a gente pode ir para as canaliculares, né? Era isso, né, Mary? Era isso. Quando eu dou aula para o 4º ano, a aula que você dá também, né? É a aula de investigação de enzimas hepáticas alteradas. Isso é uma coisa super frequente para o gastroenterologista e para o hepatologista. Eu acho que a fonte de encaminhamento mais comum que a gente tem é isso, enzimas hepáticas alteradas. Com certeza.
E quando é de aminotransferases, a gente sempre põe para eles um slide assim e faz um comentário de ir atrás primeiro dos 4 mais. E quais são os 4 mais? Né? É isso, é MESEL-D, né? Doença metabólica esteatótica, é álcool, é DILI, é vírus. Esses são os 4 mais. Né? Então, a gente já sair achando que é uma autoimune numa pessoa assintomática que tem elevação de aminotransferases, geralmente está um pouco mais para trás, né? Não é assim a primeira hipótese. Aí, com canalicular, aí já complica mais, porque colestase já é um campo maior, tem muitas causas, e aí talvez doença autoimune realmente apareça mais frequente, né? Mas essa tese do Banco de Sangue foi bem interessante por conta disso. Naquela época, que já faz muitos anos, a primeira causa era doença gordurosa e álcool. Vamos lá, Fernandinha. Bora. Então, nessa primeira consulta, ela trouxe esses exames, que eram o motivo do encaminhamento. Ela traz um exame do comecinho de 2023, que mostra mais ou menos o mesmo padrão desse exame mais recente, dessa primeira consulta de abril de 2023, que é tem aumento praticamente das 4 enzimas, né? Uma TGO de 73 para um normal de 40, uma TGP de 60 para o normal de 49, a fosfatase alcalina de 291 para o normal de 104 e a gama-GT de 101 para o normal de 38. No exame de abril, aumentavam um pouquinho as canaliculares, né? A fosfatase alcalina de 311, a gama-GT de 112 e a TGO de 59 e a TGP entrando aí numa normalização de 42. Então, esse é o tal exame que foi o motivo pelo qual ela acabou sendo encaminhada para investigar. Então, aí a gente tem, mais uma vez, considerando o perfil, né, de alteração de enzima, agora, nesse momento, quais as possibilidades que a gente consideraria? Vamos voltar para o Antônio. Antônio, agora que a Fernanda deu uma andada para frente. Uhum. Bom, acho que agora, primeiro, acho que chama a atenção que ela não tem plaquetopenia, né? Então, plaqueta normal, não tem anemia, também leucose normal, então nada que chame alterado no hemograma. Nas enzimas, parece, né, um predomínio canalicular, né? Embora ela tenha, lá no começo de 2023, uma transaminase ali 1,5 vezes, o limite, quase 2, em abril, praticamente a LT já estava normal aí pelo limite, né, e a ST um pouco tocada, enquanto fosfatase alcalina aí quase 3 vezes, né, e gama-GT também aí 3 vezes. Então, um predomínio canalicular. Dentro desse sentido, acho que primeiro a gente precisaria, né, embora não tenha aumento de bilirrubina, precisamos de um ultrassom para avaliar se não tem dilatação de veia biliar, se é um padrão hepatocelular ou canalicular ou obstrutivo, mas enfim, não tem clínica de ser obstrutivo, né, mas precisamos desse exame de imagem. Pela idade, assim, medicamentoso sempre também é uma coisa, mas ela não tem nada, né? Acho que eu reforçaria para a paciente, insistiria se tem algum componente medicamentoso, qualquer coisa a mais para justificar. Pela idade, embora ela também não tenha nenhuma outra queixa, não tem prurido, não tem fadiga, mas elevação de canalicular em uma mulher de 60 anos, acho que não dá para não pensar também em CDP. Então, acho que seriam essas minhas hipóteses principais, né? Ela aparentemente não tem também um comprometimento de função, né? Embora só a gente não tenha albumina, a bilirrubina está normal e o RNI também. Então, acho que a gente precisa primeiro de um ultrassom para avaliar se tem esteatose, né? Se tem algum grau de dilatação de vias biliares, seria interessante. Temos que partir para a investigação para doenças autoimunes, aí no caso a CBP, né? E
medicamentoso não parece, viral também não é esse padrão, né, normalmente. Então, acho que agora eu pensaria mais nessas possibilidades. Não parece ter, é lógico, não parece ter uma hipertensão portal, embora plaqueta a gente nem utilize tanto para isso, mas não parece ter, né? Então, bom, acho que até o momento seriam essas possibilidades. Legal. Gama, você concorda com o Antônio? Em absoluto. Agora o raciocínio fica mais claro, né? O Antônio, ele foi muito comedido, assim, ainda quando ele não tinha nada, né? Ele fez um raciocínio muito justo ali, quando apareceu as coisas que precisavam aparecer inicialmente, que são as enzimas hepáticas, ele selecionou mais aí a impressão diagnóstica, baseado aí nesse conceito do predomínio das enzimas canaliculares. E quando você olha para uma mulher de 49 anos de idade com elevação assintomática de enzimas canaliculares, a ideia inicial é buscar, sim, essa associação com a autoimunidade, e aí a CBP passa a ser o diagnóstico inicial mais buscado, né? É claro que dentro desse diagnóstico diferencial há que se colocar, né, outras situações que elevam enzimas canaliculares, mas desse modo que aqui está colocado, a CBP seria o diagnóstico inicial, levando em conta tudo que a Fernanda já disse, não, e da disciplina da paciente, e em não fazer, bobagens na conduta de remédios, etc. E aí, nessa sequência, como o Antônio falou, né, a imagem é necessária, os autoanticorpos, né, uma IgM é útil também nesse momento para reforçar aí o caminho da hipótese diagnóstica, né, e avançar um pouquinho mais no raciocínio clínico. Mas sim, acho que o Antônio foi objetivo. Ô, Gama, usar levotiroxina muda o seu raciocínio usar levotiroxina? Tem o hipotiroidismo? Na verdade, né, como o Antônio falou, ela já tem uma doença autoimune, né? A gente supõe, obviamente, que nesse contexto aí, sem sombra de dúvida, a etiologia desse hipotiroidismo é Hashimoto, né? E é uma doença extremamente comum nessa faixa etária, né? À medida que a mulher envelhece, ela tem mais chance de fazer hipofunção tiroidiana, e Hashimoto é o grande diagnóstico aí. Se ela tivesse, obviamente, um hipotiroidismo descompensado, a gente poderia olhar mais para aminotransferases do que canaliculares. Mas me parece que ela toma remédio direitinho, eu não consegui ver aqui se ela tem TSH atual e T4 livre, mas aí eu acho que o relato do hipotiroidismo é dizer assim, ela já tem uma doença autoimune, né? E aí alguma coisa pode aparecer aí e deve ser buscado, né, no acompanhamento a longo prazo. O inverso também seria verdadeiro, né? Se ela tivesse uma CBP prévia, buscar, né, periodicamente o rastreio de doenças autoimunes. E quão frequente é ter hipotireoidismo associado, né? Não sei se porque a prevalência de hipotireoidismo na população, principalmente em mulheres com mais de 50, é cada vez maior, né? Não seria surpresa nenhuma ter aí, né, essas associações. Mas acho que é só o fato de dizer, ela tem aí já uma doença autoimune, então é possível que uma outra autoimunidade venha, né? E dentro do conceito da doença, que me parece, do hipotireoidismo está compensada, né? O exame físico é absolutamente normal, Fernanda não falou de nenhuma alteração, né, pressórica, nem de frequência cardíaca, nem de evidência possível de mixedema, enfim, né, no exame físico absolutamente normal, supõe-se que, e tão vigilante como essa paciente, de ficar, né, atenta ao que ela pode ou não pode fazer, cognição também me parece estar absolutamente perfeita, então ela não teria um hipotireoidismo acentuado ou não compensado, que de tal modo pudesse alterar enzimas hepáticas. Doutora Lúcia, qual que é a doença autoimune mais comumente associada à CBP na nossa experiência? É tireoide mesmo. É a mais comum naquele levantamento, né? E em segundo lugar, até não me lembro exatamente qual que era, se era a esclerose sistêmica. CREST, parece. Bem comum a associação, né?
associação com a própria hepatite autoimune, então a gente teve vários casos aí de sobreposição, né? Tivemos caso de associação, embora CBP, com doença inflamatória intestinal, mas o hipotireoidismo é o número 1. Beleza. Vamos lá, Fernandinha. Vamos. Então, o que o gastro fez nesse primeiro momento foi solicitar os exames, né, de acordo com o que o Antônio falou. Foi exatamente o que ele pensou, ele fez essa abordagem mais abrangente. Então, nesse primeiro momento, ela retornou no gastro, né, com todos esses exames. Ela mantinha aqui o aumento de TGO-TGP, fosfatase alcalina e gama-GT, até deu uma ligeira aumentada aqui na fosfatase alcalina e na gama-GT. Ele acabou pedindo marcadores tumorais, ceruloplasmina alfa ou antitripsina, que vieram com valores esperados, ferro também, as sorologias negativas, para vírus B e C e A também que pediu, e dos autoanticorpos ele veio com um padrão, né, com um FAN de 1/320 citoplasmático pontilhado reticulado, um antimitocôndria reagente de 1 para 2.560 e o anti-LKM1, antimúsculo liso não reagente. Você vê, só um parênteses, você vê que a gente cada vez mais sente falta da inclusão da IgM nessa abordagem diagnóstica, né? Você vê que ele pede os autoanticorpos pensando na doença, que provavelmente foi CBP, mas ele não pede IgM, né? Ele não solicita IgM, né? E a gente observa que a IgM parece estar sempre esquecida. Quando ela chega na vivência de quem mais vê, né, as autoimunidades do fígado, aí que a IgM é incluída, né? Não sei se ela tem daí por diante depois. Tem? Ela tem, não lembro se eu coloquei, agora que o senhor falou, eu me lembrei, mas ela tem com certeza, que eu tenho pedido, eu olho aqui. Então, esse foi, eu não sei nem, ele a princípio pediu logo uma colangiorressonância, eu não vi se tinha outro exame anterior, e que veio com um fígado normal, assim, não tinha realmente características de cronicidade, tinha um cisto espesso no segmento 2 de 4,2 centímetros, que até diminuiu de tamanho com o exame anterior, e diminutas imagens nodulares que é laudada como cistos hemangiomas, e também uma ectasia discreta de via biliar intrahepática central e do colédoco, que ele justifica como sendo secundária à colecistectomia, sem padrão obstrutivo evidente, né? Como o Antônio realmente sugeriu, não tinha clínica nenhuma, e é isso, não veio nada de mais significativo nesse exame de colangiorressonância com ressonância de abdômen que ela fez. Então, agora, pela terceira vez, eu acho que ficou mais claro, né? E aí, Antônio, precisa de biópsia? Não precisa, né? Apesar de eu gostar de fazer biópsia, não precisa. Já tem 2 de 3, né? O FAN, o antimitocôndria ali, o FAN de citoplasmático pontilhado reticulado, né? A expressão do antimitocôndria, e colestase. Então, o diagnóstico já é CBP, né? Tem vírus negativo, não tem nada medicamentoso, enfim, acho que o diagnóstico está feito. E essas alterações na colangio, acho que colecistectomizada mesmo, então pode ter aquelas dilatações, né? E bom, e aí ele lauda como cistos, né? Esse cisto parece um cisto hemático, né? E hemangiomas. Chama atenção um pouco esse cisto de conteúdo espesso hemático, mas, bom, acho que não teria muito o que fazer, a não ser observar aí também, né? O Antônio, já que você gosta de biópsia, em que circunstâncias você faria uma biópsia numa paciente com diagnóstico de CBP? Já tendo diagnóstico, professor? Já tendo diagnóstico. Alguma indicação? Sim, por exemplo, se talvez ela começasse a cursar, talvez com uma elevação de transaminases, né? Aí eu poderia pensar, será que é uma paciente que já tem uma outra doença autoimune, uma elevação mais significativa, né?
não uma elevação discreta que ela tem, que aí é explicado pela colestase, né? Mas se ela começa a evoluir com uma elevação mais importante de transaminase, eu pensaria, será que ela tem uma outra doença autoimune, uma hepatite autoimune associada, e aí acho que a biópsia seria interessante. Acho que talvez ela não tem nem esteatose em ultrassom, nem na ressonância, ultrassom não tem, né, mas não tem esteatose na ressonância, então não pensaria também, às vezes, no diferencial para biopsiar se tivesse isso, mas, assim, ela não parece ter nada avançado, eu acho que seria mais nesse caso se eu pensasse que tem uma outra doença associada, né, talvez nesse contexto de uma doença autoimune, porque se ela já, eu não sei se fosse ama negativo, né, mas como não é o caso, então eu, assim, pensando em outras possibilidades de biópsia, eu acho só se começasse a cursar com um padrão de exames bioquímicos que fugisse do que a gente espera, né? Isso aí. Quando a gente pensa, né, que tem alguma outra doença associada, eventualmente numa CBP ama negativo, às vezes você tem uma CBP com doença inflamatória intestinal e você pode eventualmente achar que tem uma associação com CEP e uma colangio normal, talvez valha a pena nessas circunstâncias, né? Mas é sempre quando a gente acha que tem alguma outra coisa que não só a CBT. É isso aí. Beleza. Alguém biopsiaria? Eu acho que eu também não biopsiaria, mas eu acho que seria muito interessante, porque assim, é uma paciente que já tem uma história de transaminases elevadas há algum tempo, ela parece que clinicamente não tem doença nenhuma, não tem sintomatologia nenhuma realmente, mas a gente não sabe em que pé essa doença está, né? Então, a gente não sabe se ela já tem alteração histológica, se não tem, e a gente tem visto, às vezes, pacientes que têm alteração bem pequena de transaminase e tudo, e já tem uma doença um pouquinho mais avançada do que a gente imagina, apesar de não ter sintomatologia, mas pelo fato dela ter já os exames alterados, e ela mesma fala que já faz bastante tempo que ela tem exames alterados, né? Então, a gente não sabe exatamente o quanto ela tem de doença real. Então, eu também ficaria na dúvida de fazer uma biópsia, porque para diagnóstico, para tudo mais, não tem necessidade. Mas que seria interessante a gente saber mais realmente quanto esse filo está alterado, eu acho que até seria interessante ter. E uma elastografia faz parte ou não? Sim, acho que nesse caso, pode sim. ajudar. E qual o seu corte, Antônio, para se preocupar com uma doença mais avançada? Bom, que aí seria uma CBP, né? Daí o corte é mais alto, né? Acho que até a professora falou na aula da semana passada que talvez é mais 16, né? Uma coisa assim, um pouco mais alto que 10. Acho que é isso, né, professora? 10 para fibrose avançada, né? Mas cirrose, em geral, é 15, 16. 16. Aquele professor lá coloca 16 para cirrose. Cirrose. Por CBP. Eu acho que ajuda, né? Sem dúvida, a elastografia. Você faria de uma biópsia para estadiamento? Tem gente que defende que para estadiamento mesmo da doença, a biópsia poderia ser mais elucidativa, né, do que simplesmente fazer uma elastografia. Eu gosto de uma biópsia e ainda eu acho que se a gente for usar critério de literatura, também não sei também, né, só para em termos prognósticos, se a gente tiver o grau 1, o grau 2, e começar a tratar e ela responder, ela vai ter uma história natural semelhante a uma mulher da mesma faixa etária sem doença. Se ela já for grau 3 ou 4, a história natural não vai mudar e talvez, né, também estudos que você talvez nem vale a pena usar o Ursacol, né? Mas é tudo coisa daqueles estudos grandes, na época que se aprovou o Ursacol no tratamento da CBP, mas hoje a gente tem tantas outras coisas e a gente não vai conseguir deixar de dar remédio
para quem precisa tem as enzimas. Mas eu acho que uma biópsia aí ajudaria. Eu acho que é mais só para colocar na caixinha certa de que vai ter um resultado melhor ou não. Mas eu não sei se o raciocínio é esse, doutora Maria Lúcia, que é a nossa expert de colestases crônicas. A literatura tem dito que não precisa, cada vez menos se tem biopsiado CBP, mas eu também gosto de uma biópsia, eu acho que é bem esclarecedora do ponto de vista de prognóstico, de coisas associadas. Eu acho que principalmente no meio acadêmico, eu acho que vale a pena, né? A gente ter biópsia para classificar melhor esses pacientes. A Ana entrou, viu, Otávio? A que dividiu o cadáver com você, está aí. Eu Hello! vi. Bem-vindo. Ô, minha amiga, que E bom que aí, você conseguiu acabar criatura? o consultório. Muito bom. Que alegria! Legal. Boa noite, Ana. Hello! Tudo bom? Tô atrasilda, porque o meu consultório já ia terminar mais tarde e ainda atrasou. Então, tô pegando o bonde andando, vou ficar bem caladinha. Fernandinha, o que nós temos mais? Eu só quero dizer que deu tempo para botar o IgM do Gama. Procurei aqui rapidinho, graças a Deus, para não passar vergonha. Então, a gente realmente é um diagnóstico de CBP, né? Por conta da elevação persistente das canaliculares, o anticorpo, não tinha obstrução, tinha um perfil clínico típico. E nessa primeira consulta com o gastro, foi iniciado para ela o Ursacol de 600 miligramas dia, né? 2 comprimidos por dia, que para o peso dela estava dando uma dose de 8 miligramas quilo dia. Então, o que acontece? A paciente, ela ficou com medo, ela achou que não era, sei lá, não entendeu direito o que era doença, achou que não era, achou que ela já tinha isso há muito tempo, que o gastro não estava viajando e que não era esse diagnóstico. Ela começou o tratamento, depois de um mês ela parou, por isso que eu até fiz o comentário prévio, que ela é muito caxias com o uso de remédio, assim, ela só usa se ela tiver muita certeza. E aí ela parou de tomar e acabou que ela procurou no Google o que era essa doença, nessa sigla, né, que ficava muito falando de CBP, e optou em marcar uma consulta com o hepato, foi para uma segunda opinião, que foi quando ela veio em primeira consulta comigo. Então, a primeira consulta comigo já foi em meados de 2024, ela mantinha-se assintomática, como ela estava desde o começo do quadro, ela usou aquele Ursacol na dose de 600 miligramas dias por um mês só, ela continuava fazendo uso da levotiroxina de 25 microgramas, negava o uso de drogas hepatotóxicas, assim como previamente, e os exames acabavam que mantiveram o mesmo padrão que ela já tinha previamente, e agora adicionando a IgM que havia sido pedida num primeiro momento, já, né, lá nesse primeiro exame do diagnóstico. Então, o que eu fiz com ela? Eu reforcei o diagnóstico da CBP, eu não pedi biópsia, eu fiquei satisfeita com os achados, eu fiquei satisfeita com a mitocôndria e com as canaliculares aumentadas, eu reintroduzi o Ursacol, ajustei a dose para 13 miligramas quilo dia, então dava 900 miligramas dia. Aí eu solicitei alguns outros exames complementares e pedi para ela retornar alguns meses depois, já com a reintrodução da medicação, né? E Gama, o IgM dela estava de 288, nessa primeira dosagem de maio de 2024, que quando foi feita o diagnóstico. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Deixa eu ver se o Otávio, você aprendeu tudo de CBP? Ou você acha que não está certo o diagnóstico? Não, aprendi demais, viu? Recentemente aprendi do antimitocôndria, então já estava sabendo. Uai. Muito bom. Vamos lá, Fernandinha. Gama, Vamos lá? vamos pedir para o Gama explicar por que ele quer IgM. O microfone está fechado, Gama.
A gente tem que se lembrar sempre da importância da IgM aqui para a CBP, da mesma forma que a gente valoriza a IgG na hepatite autoimune, né? Ela é um marcador que compõe aquele momento da investigação diagnóstica, mas ela também é um marcador prognóstico, né? Se a doença vai bem com a dose adequada do ácido urso desoxicólico, eu espero que essa IgM venha normalizar, né, à medida que o paciente progride em adesão plena ao tratamento. Caso contrário, né, isto pode, obviamente, suscitar, né, uma resposta bioquímica inadequada, ou da história natural da doença. E aí, voltando à questão da biópsia hepática, ali naquele momento, se faz ou não faz, eu acho que uma coisa interessante de chamar a atenção é que se essa paciente, por exemplo, viesse do jeitinho que está aí com o diagnóstico da CBP, as enzimas fonaliculares alteradas, os autoanticorpos que ali estão fechando esse diagnóstico, mas se ela tivesse, por exemplo, ictérica, eu acho que a biópsia hepática ali seria fundamental para documentar se ela já tem dutopenia, que seria um marcador histológico de doença ruim na evolução, né? E quando a gente faz um paralelo com a bioquímica desses pacientes e a possibilidade de dutopenia, é a bilirrubina que gerencia essa hipótese, né, inicial de uma doença mais avançada, né? Então, acho que aí seria uma outra indicação de biópsia hepática dessas pacientes, apesar do diagnóstico bioquímico e sorológico estarem ali dizendo isto é uma CBP, né? Não sei se a senhora concorda com isso. Satisfeita, doutora Lúcia? Plenamente. Então, eu vou para o próximo slide, que é o momento que ela retorna, né? Na segunda consulta comigo. Quando ela voltou na segunda consulta comigo, a gente vê a normalização das enzimas total, com 5 meses de tratamento de Ursacol na dose correta, né? De 13 miligramas quilo dia. Ela melhorou as transaminases, ela melhorou as enzimas canaliculares. O IgM até reduziu também o valor de normalidade até 300 no laboratório que foi feito. E como eu falei anteriormente, eu tinha pedido alguns exames a mais para fazer o segmento dessa paciente. Eu pedi mais anticorpos, os outros autoanticorpos que eu pedi vieram negativos também. E eu pedi eletroforese de proteínas, e foi a minha surpresa nessa paciente, né? Eu pedi o eletroforese de proteínas para ver como é que estava a albumina, como é que estava a gama-globulina, né? Ela fez uma elastografia hepática, ela tinha uma elastografia hepática bem baixinha. Eu acabei de olhar o resultado, estava de 4,3 quilopascais, mas eu não coloquei na apresentação, junto com o primeiro exame. E junto veio essa eletroforese de proteína, que mostrava uma proteína total de 8,6, uma albumina de 3,7 e uma gama-globulina de 3,06, com presença de pico monoclonal migrando na região das gama-globulinas. Aí, nesse momento, eu tomei, na verdade, um susto, porque eu acreditei, a princípio, que ela não tinha doença avançada, para a gente pensar nesse aumento de gama-globulina, doença hepática avançada, né? Ela tinha uma elastografia baixa, tinha o restante dos exames bons. Então, eu prossegui nessa investigação, ela retornaria comigo alguns meses mais para frente, mas eu fiquei apreensiva com essa gama-globulina e resolvi prosseguir com a investigação. Então, eu, a princípio, pedi alguns exames e eu queria saber de vocês o que vocês fariam nesse momento. Se vocês pediram o exame, já pediria para ver o hemato, repetiria para ver como é que estava. Otávio, antes de você, eu vou pedir para o Gama. O Gama gosta das gamopatias, e daí você... Eu até queria fazer uma pergunta antes, porque então acho que eu entendi errado. Não a IgM, quanto mais alta, pior? Ou quanto mais baixa na CBP? Quanto mais alta, pior. Pior. Entendi. Então ela diminuiu, é melhor, entendi. Eu estava pensando o contrário, acho que é a minha cabeça de hemato. Não. É um marcador de mau prognóstico, ela continuar muito aumentada, né? Isso. Sim, doutora. Agora, com essa informação da Fernanda, né, que ela tem na eletroforese, não é, um pico de gamopatia monoclonal, aí que ela se assustou, a gente também, obviamente, olharia para essa paciente com um olhar além da CBP, né? Que gamopatia, esse pico monoclonal,
Na minha visão clínica, eu olharia para essa paciente, será que ela tem uma gamopatia monoclonal, né? Ou seja, isso é uma gamopatia monoclonal de importância indeterminada? Isso é uma gamopatia monoclonal dentro do universo, né, das doenças já propriamente estabelecidas? Nós estamos falando de um mieloma múltiplo, nós estamos falando de uma macroglobulinemia de Waldenström, enfim, eu olharia para essa paciente com essa visão clínica, né? Claro que o hematologista ampliaria, né, essa visão, mas a minha visão inicial seria esta, né? Eu estou diante de uma gamopatia monoclonal de importância indeterminada, né, ou eu estou diante já de uma gamopatia monoclonal com doenças claramente especificadas, né? E ainda que eu chegasse ao conceito da gamopatia monoclonal de importância indeterminada, essa paciente deveria ser vigiada, né, periodicamente, porque a gente sabe que nesse grupo que tem gamopatia monoclonal de importância determinada, lá no futuro, uma doença específica dentro desse grupo vai desabrochar, né? Essa paciente não seria abandonada só com o hematologista ou só do acompanhamento do hematologista. Teria que ter uma visita periódica do hematologista. É isso aí, Otávio. É isso aí, perfeito. Queria só fazer uma pergunta para adicionar esse. Quando você falou que é 3,06, é no total de gama ou 3,06 é a dosagem do pico monoclonal? O total de gama. É o total de gama. Você tem, por um acaso, eu vi a sua aula anterior, mas você tem, por acaso, a dosagem do pico monoclonal? Tem, eu olho, só um minutinho que eu vou olhar aqui. Porque, realmente, a chance, com esse valor de 3,06, eu já começo a deixar um pouquinho de lado o que você falou, Gama, e está certo, é isso mesmo. Eu já pensaria mais, 3 gramas de proteína monoclonal, que seja 1,5, ele já estaria migrando para alguma doença provável já, pelo valor. E, agora, simplesmente, assim, eu acompanho muita gamopatia monoclonal, com 1 grama. Eu sempre estou falando do componente monoclonal, lembrando para todos aí que a IgG normal dela é de 1.000 a 1.500, 700 a 1.500, vamos pôr dessa maneira. Então, tudo acima de 500, ela está alta. E se esse pico for 3,06, pelo menos o dobro, 1,5, já é um pico monoclonal alto. Essa paciente, provavelmente, se não tem, é o que você falou, ela vai ter em breve alguma coisa. Eu vou compartilhar aqui o resultado do exame dela. Fernanda, qual que é a idade dela? 59, nesse momento já 60. Aí. Esse é a eletroforese. Ele pôs 0,92, eu estou lendo certo? 82. 82, então é isso. É um pico alto, pode claramente ficar dentro de uma gamopatia monoclonal, de uma paciente que já tem doença autoimune. A gente vê isso comumente. Em qualquer doença autoimune, certamente eu vejo isso muito mais no lúpus, na artrite reumatoide, que são os mais comuns, o que eu acompanho mais, mas certamente eu falaria com este exame, a princípio, iria pedir outros, mas poderia ser uma MGUS, uma gamopatia monoclonal, mas ficaria de olho nesse valor. É alto. Valor próximo de 1 grama já é alto. Isso tem que ser investigado mesmo. Certo. Deixa eu Qual voltar que é o lá. corte de ficar preocupado, Otávio? Olha, abaixo 0,5, então 0,5 é um bom corte. Pedindo os outros exames, sempre vamos ter que pedir cadeia leve, CAP e lambda. Às vezes você tem um grande aumento das cadeias leves e pouco aumento nas imuno, mas se eu for pensar, pico monoclonal que eu não me preocupo, investigo, mas muito tranquilamente abaixo de 0,5. Acima eu já fico pensando que alguma coisa vai ter. Como a gente procede aí, gente? Tendo essa paciente... É isso que
eu fiquei com medo de ter feito alguma coisa errada, porque fui eu mesmo que fui logo, quando eu olhei esse resultado, eu pedi alguns exames antes de pensar em encaminhar, na verdade. Toca o barco aí, eu vi já, pode tocar. Esses primeiros exames foi eu que fui de caruda pedindo, antes, para não, sei lá, depois eu encaminho com o hemato faltando coisa, eu fiquei com medo de fazer alguma coisa errada, aí eu pedi uma beta-2 microglobulina e eu acabei pedindo as outras imunoglobulinas, o LDH e a imunofixação de proteína sérica. Aí esses resultados marcados foram os que me chamaram mais atenção. Você vê que o IgM já tinha reduzido mais um pouquinho, um IgA de 2.978 para um valor normal de 350, e a imunofixação de proteínas séricas com essa presença de componente biclonal IgA e kappa. Aí, nesse momento que eu falei, eu acho que é melhor, chegou o momento, né? Eu caminhei para o hemato, que não dava mais para mim. Não, mas eu iria pedir a dosagem de todas as imunos mesmo, é isso mesmo. Aquele pico, quando a gente vê a eletroforese, você vê que ele está migrando, ele até usou o gerúndio, está migrando para gama, porque é IgA mesmo, e IgA fica entre beta e gama. Então, não é aquele pico bonitão que a gente vê de IgG, que aí é bem gama, bem mais fácil. Essa curva é bem de IgA mesmo. O fato de ser capa é apenas identidade, tá? Então, ela pode ser capa ou lambda. Só para vocês terem uma ideia, se a gente dosar capa e lambda no nosso soro, a gente pode dosar, ou seja, a gente pode dosar a cadeia inteira, IgG e IgM, ou pode dosar capa e lambda. Sempre para a gente, a relação capa e lambda tem que ser 50%, 50%. 49%, 51%. Ou seja, a relação ela tem que ser muito... Quando você tem uma discrepância, esse caso, certamente, ela tem uma capa de 98 e uma lambda de 2. É uma relação completamente... Mas isso é a Marta que pede, viu, Fernanda? Cadê a capa e lambda? Mas é isso. Pronto, aí graças a Deus. Eu falei, eu não vou encaminhar sem nada, porque vamos chamar de burra. É melhor pelo menos alguma coisa eu pedir, que aí eu já encaminho já com alguma coisinha. Aí agora, doutor, eu tenho os exames que ela fez, eu coloquei todos. Eu já posso ir colocando? Bom, então deixa eu falar, aí você vai pondo, só para eu dar uma introdução. Sim, tá, com certeza. Lógico. Então, assim, realmente, brincando com vocês, ferritina alta e gamopatia monoclonal, que também deve muito para vocês, mas ferritina alta vem muito para o hemato, para a gente descartar o que não é, na 99%, esteatose e não é a hemocromatose. Mas esse paciente vem para a gente. E da mesma forma, MGUS, gamopatia monoclonal, eu sempre uso a sigla em inglês por costume, infelizmente. MGUS a gente recebe demais. Primeira coisa que eu olho é a dosagem. 0,8 é alta. Segunda coisa, dosagem total das imunoglobulinas. IgG aguenta pico monoclonais maiores, porque ela é a que tem maior concentração, até 1.500. Quando eu vejo uma IgA de 2.900, Fernanda, essa paciente tem doença. Ela está doente. 2.900 é muito alta para IgA. IgA é um dímero, raramente causa hiperviscosidade, mas com esse valor de quase 3 gramas, a gente já poderia até pensar que ela pode, em algum momento, desenvolver hiperviscosidade. IgG, como é um monômero, é uma forquilha única, vamos pôr dessa maneira, a chance de dar hiperviscosidade é maior, é menor, e eu aceito um valor maior, que ela varia muito. Então, de novo, receba essa paciente com IgA de 2.900, de vocês, eu falo, ela pode ter CBP,
mas ela tem outra doença, porque isso está muito alterado. Pediria a cadeia leve capa lambda, pediria biópsia de medula óssea com imunistoquímica, poderia pedir mielo com imunofenotipagem, isso tudo no mesmo momento, para ser... Desculpe se eu falar besteira, vocês sabem isso, mas o mielograma ele só serve mesmo para leucemia, para diagnóstico. O resto, o mielograma, você tem apenas uma noção, tá? Então, agora, a biópsia de medula óssea para doenças hematológicas, oncohematológicas, aí é que você tem o perfil maior. Então, eu não faria só o mielo, ele pode vir diluído, ele tem várias intempéries até do próprio procedimento, mas a biópsia é mais certa. Então, biópsia de medula óssea, imunofenotipagem de medula óssea, biópsia com imunistoquímica. Fernanda, seriam essas duas coisas. Tá, vamos ver aqui. Doutor Otávio. Não, Raimundo. Nesse Lógico. momento, faria-se uma avaliação do esqueleto dessa paciente? Já faria. Poderia fazer já. Sim. 2.900, realmente ela está doente. Então, Sim. Poderia fazer um inventário ósseo e já realmente, até eu adiciono inventário ósseo agora, seria uma boa, porque ela tem alguma doença aí. Perfeito. Otávio. Oi, Ana. O fato de ser a IgA nesse valor te dá alguma pista de alguma doença específica? A gente pensa principalmente em mieloma, viu? Tá. Me chama a atenção, o mieloma, quando você vê o mieloma com tanto IgA assim, você imagina uma medula muito infiltrada. Ela não tem anemia, ela não tem... É isso que eu ia perguntar, não tem anemia não, né? Não tem. Então, eu pensaria, a princípio, que é uma doença primária de plasmócito, vou pôr dessa maneira. Tá. Agora, até para abrir o leque, qualquer doença hematológica pode cursar com gamopatia. Pensando que linfócito é linfócito, então qualquer doença linfoproliferativa. Mas a minha primeira hipótese seria mieloma. Ô, Otávio, se a Fernanda não tivesse pedido uma eletroforese de proteína, isso poderia ficar muito tempo sem diagnóstico, né? Muito tempo. Porque não tinha outra pista, né? Muito tempo. A eletroforese. Muito tempo. E aí, o que ela ia começar a desenvolver é anemia. O primeiro sinal é anemia, para depois ela ter os sintomas constitucionais. Fiquei pensando até nisso, viu, Lúcia? Engraçado, ela desenvolvendo anemia, você pensa que ela tem uma CBP, pode ser anemia de doença crônica, é uma doença muito insidiosa. Então, de fato, poderia passar batido por anos, talvez. E a gente poderia julgar que a piora dela era da CBP, entre aspas, isso eu estou elucubrando, lógico, do que realmente uma outra doença. Verdade. Qual exame que o senhor quer ver primeiro? Tanto faz. Fernanda, pode passar a sequência sua, que aí eu comento qualquer coisa. Eu não me lembro se eu tinha colocado a tomografia pode ser de imagem corpo inteiro. também. Imagem. Tá, então eu vou botar essa tomografia de corpo inteiro, que foi pedido para avaliação de mieloma mesmo. Perfeito. Aí eu tenho que mudar aqui. Então, foi essa primeira tomografia que ela fez com um protocolo de baixa dose para avaliação de mieloma múltiplo. Perfeito. Achados mais relevantes no conceito de suspeita de mieloma múltiplo. Nota-se leve heterogeneidade do trabeculado ósseo na coluna vertebral e bacia inespecífica, sem lesões ósseas focais inequívocas suspeitas, sem sinais de fratura ou lesões focais agressivas, ausência de linfonodos megalias apreciáveis segundo o protocolo utilizado e ausência de visceromegalias.
O demais achados foi aquela imagem que ela tem de 3,6 centímetros, e é isso. Essa alteração degenerativa também, uma hernia umbilical pequena, mas demais é isso aqui. Perfeito. Pensando em IgG, mieloma IgG corresponde a 60% de todos os mielomas, e mais ou menos 80% deles vão ter lesão lítica. O mieloma IgA é o segundo mais comum, mas só 20%, 25%, tá? E é o que menos tem lesão lítica. Mas Ou seja, cairia um mieloma IgA aí. Ainda pode ser, porque eu te falo, não é que seja incomum 40%, mas 40 versus 80 do IgG. Sim. Então, eu acharia apenas que, ok, essa paciente não tem lesão óssea, mas não pararia por aí. Iria continuar. Tomografia de baixa dose, só para falar, a gente não tem no SUS, infelizmente, mas é uma boa, tem uma sensibilidade altíssima para a gente detectar lesão lítica. Tá? A gente faz o inventário ósseo que a gente aprendeu, que tem boa sensibilidade, raio-x de crânio, de úmero, de ossos longos, quadril, mas, de fato, por exame, tomografia de baixa dose, mas tem que pôr escrito, tomografia de corpo inteiro, baixa dose, senão não faz. Foi pedido exatamente assim mesmo. Aí o primeiro exame que a gente tem aqui, então, é a biópsia de medula. Uhum. Se você quiser comentar, eu não sei o que... Pode passar, acho que tem mais outra, ou é só essa? Não, pode voltar, então. Perfeito. É imunistoquímica, né? Eu vou deixar. Essa aí, Eu sempre falo que o residente, quando ele vai ler, ele não pode ler só a imunistoquímica, porque ele tem que fazer sentido. Eu sei que eu estou falando, muita gente sabe disso, mas assim, o que você lê no HE tem que fazer sentido no que você vê na imunistoquímica, senão você vai comprar muito laudo errado de linfoma, de mieloma, etc. Então, o que eu vejo? Uma celularidade aumentada para a idade. A partir dos 50 anos, então, até os 50 anos, até os 40, vou pôr até 40 anos, a nossa celularidade normal é de 70%, 80%. É um órgão cheio de gordura, 20% da medula, pelo menos, é gordura. Com o passar dos anos, ou seja, dos 40 em diante, a gente perde pelo menos 15% de células por década. Então, eu tenho uma paciente com 60 anos, com 70% de celularidade, eu posso falar que ela está aumentada. Eu esperaria, vou chutar, 45, 40, mesmo com hemograma normal. Isso eu estou falando de uma senescência de medula mesmo. Aí eu vou lendo mais. Relação GE, G de 3:1. Geralmente a relação é de 2:1. Eu tenho 2 granulócitos, 2 leucócitos para 1 eritrócito. Agora, o que chama atenção é isso, série linfoplasmocitária com numerosos plasmócitos e linfócitos intersticiais. Eu vou contar uma breve história para vocês, que faz sentido o CREB, faz sentido todo o diagnóstico de mieloma. Plasmócito nasce no gânglio, então os plasmócitos nascem nos órgãos linfóides secundários. Então, quando o antígeno encontra com o linfócito B virgem no centro germinativo do folículo linfóide dos órgãos linfóides secundários, esse linfócito B, que antes era virgem, ele tem dois destinos. Um é virar linfócito B de memória, e o outro é virar plasmócito. Linfócito B de memória circula, ele está em todo lugar, o que pode gerar doenças como LLC e MALT, linfoma de zona marginal, porque são doenças de linfócito B de memória. Mas o linfoplasmócito, aquela célula que já é comprometida na produção de anticorpo, ela volta para a medula óssea.
Então, o lugar de plasmócito é na medula óssea, e um número muito pequeno. O número de plasmócitos normais na medula óssea é de 1 a 4%. Tá? Por quê? Porque o plasmócito precisa de gordura da medula óssea, é o único microambiente que ele vive. Por isso que doenças de linfócito B de memória você vê em tudo quanto é lugar, vê no estômago, você vê no olho, você vê LLC, você vê no sangue. Doença de plasmócito começa no osso, começa na medula óssea, e não tem gânglio, só para vocês terem uma ideia. E quando eu falo plasmócito, lembrar que é um espectro, né? É um linfoplasmócito, esse é um plasmablasto, linfoplasmócito, que vira um plasmócito. Toda essa linhagem vai para a medula óssea. Desculpe se eu falei muito, mas o que eu vejo nessa biópsia é uma neoplasia linfoplasmocitária. Ele já pode falar isso, viu? Sem a imunistoquímica. Aí a imunistoquímica tem que fazer sentido. Passa a próxima, por favor. Acho que deve ser a imuno. A imuno está mais para frente, mas vou passar direto. Cariótipo, só para falar, cariótipo para a doença linfoplasmocitária, porque eu já sei. Agora, imagina que muitas vezes o médico pede tudo, porque ele não tem, até para facilitar para o paciente, mas, de uma maneira geral, o cariótipo para linfoma não adianta. Cariótipo só é bom para leucemia. Mas próximo. Tem fiche também antes da... Interessante que ela já pediu um painel molecular. Ela viu um IgA, a Hemato viu um IgA de 3 gramas, pensou em mieloma, pediu medula óssea, e ela pediu um FISH, que é uma hibridização in situ por fluorescência, um exame molecular que mostra aí todos os painéis mais comuns de mutação no mieloma múltiplo. Tá? Com esse painel, que são todos esses genes aí, que a gente não consegue decorar todos eles, é assim mesmo, você consegue albergar, vou pôr dessa maneira, 95% de todos os mielomas. E o que chama a atenção desse exame, que nenhuma alteração foi encontrada. Bom, eu tenho, então, pelo HI, uma neoplasia linfoplasmocitária, e quando eu vou ler essa imunistoquímica, eu sempre falo para os residentes que a imunistoquímica ela é sempre positiva ou negativa, depende do referencial que você está usando. Não adianta falar só positivo, tá? Essa imunistoquímica está muito bem feita porque ele fala positivo e aonde. Isso faz um sentido para a gente espacial e de quantidade. Então, ele tem muito linfócito positivo com CD20, tá? Descemos aqui para o CD138, que é o marcador de plasmócito positivo e numerosos plasmócitos. Nós não temos numerosos plasmócitos e linfócitos na medula óssea. Ambos fazem um total de, no máximo, 10%. Então, aqui ele já está me dando toda a certeza que é uma neoplasia linfoproliferativa. E quando eu vou na cadeia kappa e lambda, ele deu a dica perfeita. Lambda é positivo em raros plasmócitos. Lembre do equilíbrio kappa e lambda que a gente tem que ter. Tem que ser 50%, 49 e 51. Quando eu tenho lambda positivo em raros plasmócitos e a kappa positivo na totalidade ou em numerosos, eu já sei que é uma doença clonal. Quando essa relação ultrapassa 2 ou 3 vezes o normal, eu já sei que essa doença é clonal. Então, eu chamaria essa doença linfoplasmocitária, linfoma não Hodgkin linfoplasmacítico. Por que linfoplasmacítico? É uma doença que está no estágio
espectral. É uma doença, se eu posso falar em estágio, o mieloma múltiplo é a última parada do linfócito B. O linfoma linfoplasmacítico é na parada anterior. É quando você tem linfócitos que estão perdendo o CD20 e vira só o plasmócito. Chama atenção para uma coisa, gente. Plasmócito não expressa CD20. Então, quando eu vejo uma dupla população numerosa, cheio de linfócitos com CD20, linfócitos B, e uma população grande de plasmócitos, nesse caso, kappa, eu posso falar que é o linfoma linfoplasmacítico, que é um tipo de linfoma indolente. Podem me fazer perguntas aí. O painel imunoproliferativo, eu esperaria a mesma coisa, tá? Eu tenho positivo aqui para o CD20, outros marcadores B, mas o que eu espero ter muito forte é o CD20, tá? E eu tenho também embaixo, aí a gente pode ver, veja como o mielo, lembrar que imunofenotipagem é aspirado, imunistoquímica é material. Então, como aqui a população de plasmócitos ficou subnotificada, ele pôs aqui só 0,6. Então, como eu já vi a biópsia de medula óssea antes, aqui está um falso baixo. Provavelmente essa medula está diluída. Medula boa, medula que você pega quando você aspira muito, às vezes questão de meio ml a mais, você pode diluir. Porque por isso aqui eu falaria que é apenas um linfoma B, com muito pouco plasmócito. Interessante isso. Mas o meu raciocínio parte principalmente da biópsia de medula óssea. Feito. E quando você tem esse... Você colocou assim como se fosse um estágio intermediário e o final da novela é o mieloma, né? Quando você tem essa situação intermediária, certamente esses pacientes evoluem para mieloma ou eles param por aí? Não, param por aí. É engraçado isso. São, geralmente, aí eu vou até... O que a gente está diante aí é de um linfoma extremamente raro, tá? O que foi falado, o linfoma linfoplasmacítico / Waldenstrom, ele é, na grande maioria das vezes, IgM. Então, ou seja, quantos por cento? Eu estou falando de 90%. Então, aqui a gente está diante de um linfoma que é raro, e um linfoma que a gente chama de non-IgM type, ou seja, subtipo não IgM, tá? Ele é 5 a 10% de um linfoma que já é extremamente raro, tá? Eu trabalho com linfoma, vocês fazem há muitos anos, eu não me lembro a última vez que eu tive um linfoplasmacítico não IgM. Que coisa, hein, Fê? Perfeito. Assim, de fato, vale uma descrição, porque é muito raro. Eu cheguei a voltar no seu slide, falei, não, ela pôs errado, deve ser IgM, e não IgA alto. Aí eu voltava, não, mas é IgA. Então, só para exemplificar. E para te falar, só para finalizar a sua dúvida, Maria Lúcia, não, é estágio, raramente essa doença evolui para mieloma. É uma doença mais insidiosa do que o mieloma múltiplo, mas como já está dentro da medula óssea, ela pode fazer lesão lítica, mas de uma maneira muito mais lenta, então raramente tem aumento de cálcio, raramente vai ter todos aquele componente clássico do mieloma múltiplo. O que existe em comum entre as duas, tanto é que o tratamento ele é híbrido, eu já estou falando de tratar,
mas o tratamento ele é híbrido. Você trata um pouquinho igual ao mieloma e um pouquinho igual ao linfoma. Isso, para a gente, muda muito a nossa cabeça. Então, a gente usa uma droga de um e uma droga de outro para tratar. E o que eu ia falar? Acho que era isso mesmo. Não sei se eu Tinha mais respondi. uma. Tinha um mielograma aqui também, não sei se ficou. Tem. Ai, Pode ir subindo, por favor? Mais. Pode subir. Só um pouquinho, minha madura, pequeno tamanho, mais grave. Olha, quando a gente lê, isso é muito do hematologista. Pensando que um linfócito, gente, isso eu acho lindo isso. Linfócito é um ovo com uma gema no meio, ou seja, uma célula redonda e um núcleo no meio, redondinho. Quando esse núcleo começa a ficar excêntrico, ou seja, quando aquele núcleo vai para um polo daquela célula e essa célula começa a incompridar, vira um plasmócito. Então, a descrição aqui, Maria Lúcia, a gente vê claramente esse espectro. Eu tenho linfócitos maduros, mas eu também tenho linfócitos já com núcleo excêntrico, já virando um plasmócito. Eu acho muito bonito, porque entender essa ontogenia B é muito legal. Então, eu posso brincar com vocês e falar que é um quase mieloma, mas eu trato como linfoma. Doutora Otávio, não pode ela perguntar. tem um último exame que eu também não coloquei aqui, que é um teste. Molecular. Por Deixa eu ver se eu favor, consigo. eu falo já. Pode falar. É o MYD88. O MID 88, é isso mesmo. O médico está correto em pedir. Por quê? Porque linfoplasmacítica e Waldstrom, 90%, 97%, olha que tem casuísticas que falam que é 100%, é porque o teste errou. Então, varia de 95% a 100%, vamos pôr dessa maneira, todos os linfoplasmacíticos /Waldstrom vão ter a mutação do MID88. O MID88 é um sinalizador da via NF-κB, que é a via de ativação de linfócito e plasmócito maduro. Só para vocês terem ideia, hoje em dia existem inibidores da via NF-κB, é o bortezomib, que a gente usa no tratamento do mieloma. Então, o MID88, quando mutado, ele ativa essa via NF-κB semelhante à do mieloma, só que é a mutação do MID. O mieloma é por outra razão. Tá? Otávio, essa mutação ela é adquirida? Adquirida. Então, Loteria talvez... genética. Oi? Loteria genética. Ah, sim. Se bem Então, que talvez seja isso que vamos falar a predispôs verdade. ela a fazer essa proliferação e desenvolver a doença mesmo. Eu Mas acho porque que tem uma... Ela não tem a mutação. ela não tem. Aí eu vou falar uma coisa, Não mas antes disso, lógico, todo mundo sabe aqui que linfócito inflamação é doença, né? Inflamação é câncer ou doença autoimune. Vamos pôr dessa maneira bem simplista. Pegando o exemplo da Maria Lúcia, quando eu vou dar aula para o 4º ano sobre linfoma, minto, para o 3º ano, no curso de oncologia deles, uma das aulas iniciais minha é eu explicar que inflamação é ruim. Então, Ana, provavelmente eu ouso dizer que essa inflamação da CBP, aí eu vou dar opinião. Uma biópsia de medula óssea, de fígado, talvez mostre o estrago que já causou, mas, independente disso, a inflamação crônica, tranquilamente,
gerou linfócitos A expansão autorreativos clonal. e Uhum. tranquilamente gerou linfócito maligno. Quando eu vou dar esse exemplo para o terceiro ano, eu falo, Jesus, como eu vou explicar para eles essa parte? Eu falo que vamos pegar a fábrica da Fiat, lá em Betim, que faz 30 mil Fiat Mobi por ano. E vamos pegar a fábrica da Rolls-Royce, que faz 300 Rolls-Royce por ano. Qual a chance de nascer um Fiat Mobi com defeito? E de nascer um Rolls-Royce com defeito? Aí, brincando, quando eu dou esse exemplo simplório, eles entendem que quanto mais célula na inflamação, maior a chance de ter doença autoimune ou vírus Pois é. maligno. Interessante. Eu perguntei exatamente por isso, porque assim, se é tão pouco frequente, tudo bem que colangite biliar primária já é pouco frequente, mas a gente quase não vê, né, doença linfoproliferativa. Então, eu fiquei pensando assim, além da inflamação crônica, da proliferação clonal, o que poderia ter predisposto, né? Eu acho que é mais inflamação. Posso falar, a gente pode até questionar que uma coisa não tem relação com a outra, mas é muita coincidência. Mas é muita. Né? Parece que tem, sim, né? Tem dúvida. Agora, quando a gente vê, doutor Otávio, a relação que é estatisticamente significativa para a associação de risco para linfoma não Hodgkin, por exemplo, com as doenças autoimunes, né? A gente olha muito mais as doenças da reumatologia, né? BC, artrite reumatoide, lúpus, Sjögren, esclerose sistêmica, enfim, e algumas outras que não estão lá, mas como a sarcoidose, por exemplo, né? Mas a gente não vê a relação, não há citação assim de que a CBP, a hepatite autoimune, enfim, as doenças autoimunes do fígado tenham essa relação estatisticamente significativa com o desenvolvimento do risco para linfomas, né? Então, mas ainda há pouco, quando abriu essa sessão, você havia falado de que está acompanhando um caso de uma CBP com linfoma, não foi isso? A gente está com um caso... Eu vou fazer uma pergunta muito simples, talvez. Qual a sobrevida de um paciente com CBP? Ela é boa? Eles vivem muito? É uma pergunta realmente de ignorante. Vive bem. Vivem, porque a doença é lenta, né? Lenta. Eles Não. vivem muito. É só para pensar que talvez a gente veja um pouco menos, porque é uma doença mais grave, mas não explica, porque o paciente vai viver por um tempo longo. A gente está com um caso na gastro, gente, eu acho que até ela está na UTI hoje, de uma CBP, mas com nível muito baixo de antimitocôndria, por isso que eu comecei a aprender do nível, viu, Eduardo, quando eu falei do antimitocôndria, com linfoma de Hodgkin. No AGASP? No AGASP. Eu discuti hoje esse caso. Ela chama, é um nome com ascendência árabe, Norra alguma coisa. Alguém viu depois? Ô, Kaique. Você está presente, Kaique. Kaique é o residente nosso. Eu acho que não, que a Ju que está na interconsulta e eu que estou vendo os casos com ela. E ela é uma paciente com 64 anos que ela deu entrada, na verdade, com um quadro, assim, uma progressão rápida de sintomas de edema, perda ponderal, uma dor abdominal associada ao aumento de volume abdominal. Quando ela deu entrada, chegou para esses sintomas, o pessoal foi avaliado, que avaliou inicialmente foi pela cirurgia geral, porque ela tinha uma dor infocilíaca, acharam com o abdômen agudo, mas depois descartaram e pediu para a clínica avaliar. Aí ela acabou, a clínica avaliando, tomografou ela e foi visto várias lesões hepáticas sugestivas de doença neoplásica. E aí eles viram também o fígado, apesar de uma hepatomegalia com bordas rombas e tudo mais, e iniciaram a investigação para uma hepatopatia crônica e biopsiaram essas lesões. E aí nessa biópsia que saiu o diagnóstico de linfoma Hodgkin clássico e nesses exames laboratoriais um antimitocôndria de 1/40, né? E aí eles questionaram essa hipótese, o pessoal da clínica médica,
Então desculpe, foi a clínica, viu, gente? Isso, justamente. Obrigado, E Kaique. é um caso que está sendo bem desafiador para a gente para entender se todo o acometimento hepático dela é pela doença de Hodgkin ou se realmente é uma CBP aí sobrepondo. Eu posso até conversar com o pessoal da clínica para solicitar um parecer para o pessoal da gastro para discutir esse caso com Gente, que mais calma. interessante. É basicamente isso. Obrigado, Kaique. Muito bom. Desculpe, Maria Lúcia, o MID-88, falando do MID-88, o médico pediu o MID-88 que veio negativo. Eu fui dar uma olhada, falei, poxa, 95% é comum. Aí eu fui dar uma olhada hoje à tarde e eu fui rever que o linfoplasmacítico não IgM, ou seja, esses subtipos raros, a positividade para o MID-88 é só de 30%. Nossa! Então, bateu direitinho, que é um linfoplasmacítico. E eu fui rever hoje, eu não lembrava desse número, eu só lembrava dos 95% da IgM. Então, 30% quando a IgA vai ser positivo, ou seja, tá tudo bem ele ser negativo. Gente, olha só. Muito legal, muito. A gente está tendo um número enorme, isso eu estou falando do Oswaldo Cruz, e na escola a gente está tendo um número enorme de tumores concomitantes, tá? Isso, ou sincrônicos, vou pôr o nome mais certo. Tá? Eu tenho percebido isso também. E demais, assim, é jovem com câncer de estômago e linfoma. E da mesma forma, eu tenho visto muito mais associação de linfoma na doença autoimune do que eu vi antigamente. Pode ser um bias apenas de excesso de exames, um viés de excesso de exames cada vez mais refinados, ou um viés de que a gente está tratando muito mal o nosso sistema imune. Boa. Estresse crônico, alguma coisa a gente está fazendo de errado, que o sistema imune nosso está falhando muito. Eu tenho viés de que eu vejo muito linfoma, mas, assim, o Oswaldo Cruz é impressionante a concomitância que a gente está tendo de doenças graves, autoimunes e neoplásicas. Interessante. Muito. Vocês chegaram a olhar, criatura, isso já? Não. Catalogar? Não? Não. Nossa, acho que vale a pena, né? O que a gente tem hoje já sabido que o excesso de vacinação por Covid aumentou a taxa de MGUS, de gamopatia monoclonal. Isso é um fato. Porque toda vacina gera, viu, gente? Toda vacina pode gerar aquele grupo de linfócitos doentes. Geralmente são gamopatias muito pequenininhas, que às vezes até somem, a gente chama de gamopatia flutuante, que elas somem, mas valores, então isso já é claro, que o excesso de vacinação, a gente nunca teve tanto diagnóstico de mieloma em jovens, tá? E uma das hipóteses é o excesso de, digamos, o sistema imune precisa de repertório, né? Ele focou demais em um alvo só e esqueceu dos outros. Isso é uma hipótese, viu, Ana? Boa, boa. Eu vi recente, até o novo secretário de saúde americano, que é antivacina, que um dos vilões seria o timerosal, que é veículo de várias. E, por coincidência, eu vi na escola, uma médica do NASF, e vi aqui no consultório 2 farmacodermias com vacina de hepatite B. E o veículo é o timerosal. E o Robert Kennedy, lá, John Kennedy, não sei qual que é o primeiro nome dele, ele estava falando isso outro dia no X. Então, não sei se é o excesso de antígeno ou se, eventualmente, é um veículo
Eu não Pode sei ser. se até tem timerosal nas vacinas de Covid. Não sei te falar. Eu também não sei, não. Mas eu falo assim, como hemato, aí eu vacino, lógico, mas como hemato, cada vacina que eu tomo, eu falo, meu sistema imune responda bem, o tanto que deve, não muito, não menos, Nossa, é isso. Não vai errar, né? vai errar, não. É isso aí, O gente. Gama ia Muito fazer uma bom. pergunta? Vai, senão a gente vai É, agradecer vou- Otávio. rapidinho só. Lógico. Só em se tratando, Otávio, de um linfoma plasmacítico, ele, ainda assim, por ser um linfoma rico em plasmócitos, ele não tenderia a ter comportamento clínico de expressão com linfonodomegalia, hepatosplenomegalia. Seria uma doença restrita, né, à medula, ele não migraria para esse comportamento habitual que a gente espera dos linfomas clássicos? Muito legal isso, muito bom isso. A gente considera, olha que interessante, a gente considera a medula óssea extranodal, como a gente considera o estômago extranodal, porque o ósseo ele nasce na medula, mas ele amadurece nos gânglios. Por que eu estou falando isso? Sem ser chato. Raramente, linfócito que gosta de estômago, raramente sai do estômago. Linfócito que gosta de raramente sai da medula. Por quimiotaxinas, aquelas CXCR4, CXCL13, ou seja, são, então, ótima dúvida, quando eu falo para o Kaique, residente, doença de linfoplasmócitos, elas são todas iguais a mieloma, são no osso. Você não vê gânglio, você não vê hepatoespleno, aí você pode falar, poxa, Otávio, mas na quinta recidiva eu vejo gânglio. Aí eu falo, não, quinta recidiva, todo câncer é igual. Todo câncer é mutado. Agora, uma coisa, já que vocês me clarearam que a CBP é de evolução muito lenta e boa, do linfoma, ela não morre não, viu? O tratamento é muito bom. É muito tranquilo. É um tratamento light, penso em imunoterapia, rituximab, talvez um pouquinho de químio. Isso eu sei que ela vai tratar lá na Prevent, né, Fernanda? Mas eu vislumbro uma boa resposta. Ou seja, ela vai ter uma qualidade de vida boa por muito tempo. Torço para o hemato dela souber conversar, porque quando ela entrar na internet, a primeira coisa que ela vai ler é uma doença incurável. Aí ela vai morrer antes. Ela está bem tranquila. A consulta de retorno dela, ela foi muito boa, assim. E ela é uma paciente super ansiosa. Esse começo da alteração da eletroforese até fechar o diagnóstico, assim, acabou com a vida dela do ponto de vista ansiedade, né? Mas ela está bem tranquila, parece que ela entendeu exatamente isso. Legal, ela está bom. super O tranquila. prognóstico é uma doença incurável, ok, porque pode voltar, mas o prognóstico é muito bom. Muito melhor do que o mieloma. Muito legal. Muito bom, gente. Quer encerrar, doutora Lúcia, agradecendo Obrigado. o Otávio, essa brilhante Fantástico, discussão. Otávio. Ó, valeu a pena esperar 1 ano e tanto por você. Mas dessa vez não vamos esperar 1 ano, mas não. Ai. Eu falei. A Fernandinha que Eu preparou legal o falei. caso. Não, prazer, gente. Eu gosto mais. Eu falo que eu gosto mais de sistema imune, viu? Nossa Senhora. Legal. Muito bom. Obrigado pelo convite. Ô, Ana, ele estava falando que vocês dividiram o cadáver, né? Na faculdade. Minha gente, cadáver, risada, angústia. Angústia. Obrigadão. Obrigado a vocês. Tchau, Fiquem com boa Deus. noite. Todo mundo. Tchau, viu? Boa noite. Boa noite. Criatura, valeu. Beijo.